Então, boa noite àqueles que estão presentes. Nossa aula de hoje é uma continuação, na verdade, da aula anterior e ainda tem a ver com aspectos sistêmicos, né? A visão sistêmica em relação a dinheiro, a prosperidade, a, a nossa, a nossa potencialidade de avançar. Nem sempre são questões técnicas, nem sempre são questões de conhecimento de gestão financeira. Existem questões mais profundas e esse é o meu papel, trazer à luz essas questões, né? Aqui o meu papel não é ensinar inteligência financeira, ensinar gestão financeira, mas sim trazer à luz aquilo que pode estar por trás das nossas dificuldades de prosperar, de lidar com o dinheiro, né? De gerar riqueza. E a aula anterior, nós falamos do tema por que que o dinheiro não permanece. E ali eu citei, né, alguns motivos sistêmicos que devem ser aprofundados, né, para que a pessoa possa se liberar dessas lealdades invisíveis, desses bloqueios sistêmicos, para poder o fluxo, né, porque o dinheiro acompanha o fluxo da vida. O fluxo possa fluir livremente, né? É como se fosse uma mangueira d'água, né? Quando você abre, liga a água, a mangueira está livre, a água jorra com força, mas se a mangueira dobrar em alguns pontos, o fluxo fica fraco, chega fraco. Então, essas dobras na mangueira significa esses pontos cegos, esses bloqueios que nós temos na nossa vida dentro da visão sistêmica, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais aqui nessa aula, certo? Já olhando com mais profundidade ainda. Então, o tema da aula é prosperar exige um preço. Então, se na vida a gente quer crescer, se a gente quer se desenvolver, tem um preço. Nada é de graça. Se você está num lugar, numa zona de conforto, ali, mesmo que naquele lugar que você está, você não se sente confortável, existe dor ali, existe uma vontade de avançar, de crescer, para você conseguir fazer o movimento em direção àquilo que você deseja, você tem que sair da zona de conforto. Mas aí entra uma outra questão. Nem todos querem prosperar de verdade, porque prosperar exige deixar algo para trás. Então, a hora que você sai da zona de conforto, aí vem, você tem que você saber o que você quer, aonde você quer chegar, você tem que pagar o preço, muitas vezes, de investir em conhecimento, em mentoria, você tem que pagar o preço de mudar seus hábitos, né, de buscar uma qualidade de vida diferente, construir uma nova identidade. Então, tudo isso, quando alguém que está nessa zona de conforto, nesse lugar, quando ele pensa nisso, ele fala: eu prefiro ficar aqui, como eu estou, levando a vida, e está tudo bem, mesmo que isso me cause dor, mesmo que isso me faz sentir que eu não estou crescendo, que eu estou estagnado, né? Que eu estou fazendo o mesmo do mesmo sempre. Porque existe o preço, sim. Então, quando eu ponho o pezinho para fora dessa zona de conforto, eu já começo a ter situações que eu tenho que assumir, né? Por exemplo, a autorresponsabilidade pela minha vida, uma postura adulta, pagar o preço, investir, ter um mentor,
conhecimento, disciplina, né? Mudar totalmente, por exemplo, a minha rotina, né? Buscar realmente crescer. Então, nem sempre. Por isso que a gente tem, geralmente, uma quantidade menor de pessoas, né? Que ouvem o nosso apelo, né? Quando eu tenho uma mentoria em grupo, por exemplo, eu falo, eu chamo, vem que nós vamos fazer uma jornada junto. Não são muitos que vêm. Por que que muitos não vêm? Porque tem um preço a pagar, tem uma mudança a pagar, tem que crescer, tem que se tornar adulto, tem que assumir a autorresponsabilidade pela vida. E a relação com o dinheiro não é diferente. Não é diferente. Eu vou abrir com um vídeo que é um resumo da aula passada, para que a gente tenha uma sequência. Então, é um vídeo dinâmico, né, lúdico até, bem objetivo, para lembrar os principais pontos da aula passada. Compartilhar com vocês. O dinheiro parece que escorre pelos dedos? A resposta para isso, olha, talvez não esteja em planilhas ou em novos investimentos. Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que conecta as nossas finanças a algo muito, mas muito mais profundo. O no- Desculpe aí que eu Sabe tô. aquela sensação de que não importa o quanto a gente se esforce, o dinheiro parece que escorre pelos dedos? Vocês estão A ouvindo? resposta para isso, olha, talvez não esteja em planilhas ou em novos investimentos. Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que conecta as nossas finanças a algo muito, mas muito mais profundo, o nosso sistema familiar. Vamos tentar entender por que o dinheiro às vezes simplesmente não para na nossa mão. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É uma frustração que muita, mas muita gente sente. A gente trabalha, se dedica, faz tudo certo, e mesmo assim parece que o dinheiro entra por uma porta e já sai correndo pela outra. E se o problema não for o quanto a gente se esforça, mas sim algumas dinâmicas que a gente nem enxerga que estão operando bem debaixo do nosso nariz? E aí, família? Esses são os sintomas clássicos: muito esforço, pouco resultado, um dinheiro que entra de repente, mas some na mesma velocidade, um negócio que está indo bem e do nada para de crescer, e claro, aquele clássico: sempre aparece uma conta inesperada para levar o que sobrou. O pensamento comum diz: trabalhe mais. Mas a visão sistêmica aponta para outro lugar, para dinâmicas invisíveis que podem estar bagunçando o nosso campo financeiro. Não importa o quão duro a gente dê. Ok, segura aí porque é aqui que a gente vira a chave. É uma ideia bem contraintuitiva. Enquanto a visão comum foca totalmente no esforço, na estratégia, no que a gente faz do lado de fora, a visão sistêmica foca em algo anterior a tudo isso: a ordem. Segundo essa filosofia, o dinheiro não responde só ao nosso suor. Primeiro, ele responde a um alinhamento interno, a uma ordem que a maioria de nós nem sabe que existe. E quando a gente fala em ordem aqui, esquece a ideia de organizar as contas ou arrumar a mesa de trabalho, tá? Não é nada disso. A gente está falando do nosso lugar no nosso primeiro e mais importante sistema de todos, a nossa família. É ali, na base de tudo, que esse fluxo começa ou é bloqueado. Então, vamos lá. Como essa tal de ordem funciona na prática? O primeiro princípio é de uma simplicidade que chega a assustar, mas é de uma força gigantesca. Tudo, absolutamente tudo, começa com a gente entendendo e ocupando o nosso verdadeiro lugar na estrutura familiar. A ordem básica da vida é essa: pais dão, filhos recebem. Os pais são os grandes, os filhos, os pequenos. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes, por amor, a gente inverte isso. A gente tenta se colocar como grande para os nossos pais, querendo salvar, cuidar, julgar ou dar conselhos que não nos cabem. No momento que a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar. E ao sair do nosso lugar de filho, a gente perde a nossa própria força para ir para o mundo e prosperar. E o que é fascinante aqui é que dentro dessa ordem a gente recebe duas energias complementares. A energia que vem da mãe representa a própria vida, a abundância, a nossa capacidade de receber, de acolher. Já a energia que vem do pai representa a ação, a força para ir para o mundo, para construir, para conquistar. Para a prosperidade acontecer de verdade, a gente precisa das duas. Precisa saber receber e precisa ter força para fazer acontecer. Uma sem a outra não funciona.
E essa frase resume tudo de forma brilhante. Se a gente tem alguma dificuldade na nossa relação com a nossa mãe, que é a nossa primeira fonte de vida e nutrição, é muito provável que a gente inconscientemente tenha dificuldade de acolher o dinheiro. Porque o dinheiro, assim como a vida, precisa ser recebido, precisa ser bem-vindo para poder ficar. Beleza. Com essa base bem estabelecida, a gente chega num outro ponto que é crucial: a postura interna que a gente adota diante da vida. E aqui não tem nada a ver com a idade, viu? Tem a ver com mentalidade. O contraste aqui é total. De um lado, tem a postura infantil. É aquela que fica esperando o dinheiro vir como um presente, sabe? Que busca mais o reconhecimento dos outros do que o resultado em si. É a postura que, quando o sucesso chega, sente uma culpa e acaba se auto-sabotando. Do outro lado, tem a postura adulta. Ela não espera, ela faz. Ela assume a responsabilidade, foca em gerar valor e age com clareza. O dinheiro, que é uma energia de troca, de resultado, flui naturalmente para essa postura madura. Então, o ponto nevrálgico é este: a prosperidade financeira exige maturidade. A nossa criança interior, com todas as suas carências, medos e dores, simplesmente não tem estrutura emocional para segurar a onda da prosperidade de forma estável. É por isso que, muitas vezes, o dinheiro vem e vai. A transição para uma postura adulta não é uma opção, é uma necessidade para quem busca esse fluxo. Certo, entendemos a base, entendemos a postura, e agora? Como a gente coloca isso em prática? O caminho aqui não é um plano financeiro de 10 passos, é um reordenamento interno. São 3 passos fundamentais para destravar esse fluxo natural da vida. O caminho é basicamente este. Primeiro, ocupe o seu lugar. O seu lugar de filho ou filha que recebe a vida dos pais. Isso te dá força. Segundo, honre a fonte. Aceite seus pais exatamente como eles são, com gratidão pela vida que veio através deles. Isso te permite receber. E terceiro, e só a partir dessa base sólida, haja no mundo como um adulto, com responsabilidade, com propósito, criando e construindo. Resumindo, a grande virada de chave é essa aqui. A gente precisa parar de correr atrás de dinheiro. A meta é criar as condições internas para que ele possa chegar e, o mais importante, para que ele possa ficar. É sobre se tornar um recipiente forte, maduro e pronto para receber o fluxo da prosperidade. E para fechar, fica essa reflexão. A pergunta muda. Não é mais o que está faltando lá fora para eu ter dinheiro. A pergunta se torna: o que aqui dentro precisa crescer? O que em cada um de nós precisa amadurecer para que o fluxo da vida e, por consequência, do dinheiro finalmente encontre um lugar seguro para ficar? Bom, aqui nós repassamos a aula anterior. E aqui a gente vê claramente os principais pontos, né, em relação ao dinheiro, em relação ao fluxo financeiro, em relação à prosperidade, e tudo começa com a nossa conexão com a nossa base, com as nossas raízes. E tudo começa com pai e mãe, né? A visão sistêmica, ela nos traz um, um sentido mais profundo para entender as causas, raízes das nossas questões que envolvem relacionamento. Não importa se o relacionamento é com dinheiro, se é um relacionamento comigo mesmo, se é um relacionamento de casal, se é um relacionamento com a minha profissão, se é um relacionamento com o meu companheiro, companheira de vida, não importa. Se é o relacionamento com meu pai, com a minha mãe, relacionamento é a base de tudo. Se você for entender os seus problemas e for analisar por que que surgiu esse problema, o que que tem a ver com esse problema, você vai ver que no fundo tem algo que envolve relacionamento, sempre. E o relacionamento é a única forma verdadeira de você crescer, porque relacionamento é troca, é interação.
é, é você poder, nesse relacionar-se, gerar valor à vida do outro e o outro gerar valor à sua vida. O que que é uma profissão? O que que é o trabalho? Trabalho é, antes de tudo, uma troca. Eu gero valor para alguém através do meu produto, através do meu serviço, e recebo em troca a monetização desse serviço, desse produto. Então é uma troca. O que que é uma relacionamento? O que que é um relacionamento de casal? É uma troca entre um homem e uma mulher. Eu atendo às suas necessidades, você atende às minhas necessidades. Juntos, nós somos mais fortes. Nós podemos seguir junto, formar uma família, ter filhos, cuidar dos filhos, ter uma visão em comum para atingir um objetivo. E tudo isso é relacionamento. Vamos entrar então no tema principal de hoje, para que a gente possa seguir com a aula. Depois eu dou uma paradinha para a gente conversar. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu me colocar. Espera aí que eu tenho que voltar aqui, porque senão. Aí, deixa eu. Vou parar de compartilhar. Eu vou. Espera aí um pouquinho. Estou na galeria e aqui vou compartilhar. Vamos lá. Eu vou minimizar, né? Aí. Então, ó, o tema de hoje, eu vou abrir aqui no modo de apresentação que fica mais maior para vocês. Então, o tema de hoje é prosperar exige um preço, como eu disse no início, né? E o que precisa ser deixado para que o dinheiro possa permanecer? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma mudança. Essa é a verdade. Então, pergunta-chave é: por que algumas pessoas ganham dinheiro, mas não conseguem sustentar? Porque aqui a gente já entra com uma sabedoria sistêmica. Porque muitas das dificuldades financeiras não pertencem à pessoa, mas ao sistema. O que quer dizer isso, né? Por que que muitas dificuldades financeiras não pertencem à pessoa, mas ao sistema? Porque ele, por fidelidade ao sistema familiar, à sua base familiar, ele, por necessidade de continuar pertencendo ao seu sistema, ele boicota o seu próprio crescimento. Isso é inerente do ser humano. Como é que eu posso ser maior que meus pais? Como é que eu posso ter mais prosperidade que meus pais? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro que meus pais? Tem um autor de um livro que é um best-seller sobre riqueza, construção de riqueza, e um dos capítulos lá ele conta que ele, ele tem uma facilidade muito, ele tinha uma facilidade muito grande de fazer dinheiro. Então ele fazia muito dinheiro, mas chegava num ponto em que ele se boicotava, que ele começava a dar um jeito de botar o dinheiro para fora e voltava novamente a, a um estado original. Começava tudo outra vez, voltava.
E aí ele foi estudar por que que isso acontecia com ele. Que não era nem uma questão de crença, de mentalidade, era uma questão sistêmica. E aí ele foi entender, através do conhecimento sistêmico, que ele era fiel ao pai e ao que o pai dizia sobre o dinheiro. E quando ele entendeu isso, ele se liberou dessa fidelidade. Existe uma forma sistêmica de você se liberar dessa fidelidade. E aí ele conseguiu se colocando na ordem certa, como filho, como pequeno, né, no lugar dele, dentro do sistema familiar dele, tomando consciência, né, que essa fidelidade não tinha mais propósito, que os pais já viveram por ele e ele não precisava mais viver aquilo que os pais viveram, sobrevivência, escassez, e que ele poderia, através dele, elevar um nível de riqueza, de prosperidade do próprio sistema dele. Então, a partir daí, ele cresceu, se tornou adulto, sistemicamente falando, e construiu, né, algo que os pais não conseguiram, mas se sustentou, porque ele foi para o lugar dele, ele compreendeu os emaranhados sistêmicos, resolveu essa questão para poder o fluxo voltar com força e sustentar o que ele conquistou. Então vamos lá. Prosperar não é apenas ganhar dinheiro, é sustentar um novo lugar. Esse é o mais difícil. Ó, hoje eu não estou ensinando nada para vocês de forma técnica. Isso na mentoria. Quem quiser aprofundar, quem quiser fazer os. Tem tanto mentoria individual como de grupo, né? Então, ó, prosperar não é apenas ganhar, é sustentar um novo lugar. E para sustentar um novo lugar, você tem que fazer todo um processo profundo para corrigir esses pontos cegos sistêmicos, para reconectar você com a fonte, para te colocar no lugar que é o seu lugar de força, de posicionamento, para que dentro dessa ordem sistêmica você consiga sustentar esse novo lugar, que é um lugar de crescimento, de sucesso, de construção de riqueza, de prosperidade. Então você precisa estar inteiro, você precisa estar com a tua base, pai e mãe, resolvida dentro de você, para que você possa ter a força da mãe, a força do pai e sustentar. E como eu faço isso, Pisó? Através de um processo sistêmico, que ele é tanto terapêutico como estratégico, que vai te levar a ter esta força e sustentação para, a partir daí, crescer até onde você desejar, até o lugar que você desejar chegar. Então, aqui, ó, existe um preço, né, invisível. Prosperar é aquilo que eu falei lá no início. Prosperar exige deixar algo para trás. Quem sabe, padrão do nosso sistema, quem sabe, os vínculos e compensações. E tudo isso tem que ser trabalhado num processo terapêutico sistêmico. Então, prosperar exige deixar algo para trás. Por que que eu não prospero? Porque eu não quero abrir mão, eu não quero deixar de pertencer ao meu sistema, eu não quero abrir mão dos padrões, eu não quero abrir mão dos vínculos e muitas vezes eu estou a serviço
das compensações do meu sistema familiar. E o que a escassez mantém? Exatamente isso. Pertencimento, eu não quero deixar de pertencer, proteção e vínculo. E por trás de toda a escassez, você vai observar isso. Eu estou preso em algo antes. Ou por lealdade ao meu sistema familiar, para poder continuar pertencendo, por proteção, porque eu não estou numa postura adulta, eu estou ainda numa postura infantil, e os vínculos que nós criamos, tanto no sistema como fora dele. Muitos vínculos não são só do sistema. Muitos vínculos podem ser vínculos que vão nos ajudar a prosperar e vínculos que vão nos trazer limites, que vão fazer com que nós nos renunciamos àquilo que é importante para nós pelo outro. E aí o fluxo para. Refletam sobre isso. Vínculos. Quais são hoje os seus vínculos que podem estar segurando você, impedindo que você cresça? Por exemplo, num casal, um quer crescer, o outro não quer. Se eu cresço, eu ameaço o outro. Isso é postura infantil. Então, observe em você. Tem algo a ver a minha escassez com pertencimento, o meu vínculo, com uma necessidade de me proteger dentro do meu sistema para não correr risco? Lealdades invisíveis, tem algumas que eu anotei aqui que podem estar impedindo você de prosperar. As lealdades invisíveis, quando você. Eu vou colocar uma compreensão melhor sobre isso. Quando você, todos nós, pertencemos a uma alma familiar, que é uma conjunção da alma familiar do papai e da alma familiar da mamãe. Quando a gente vem para esse mundo, a gente vem e mergulha numa alma familiar, que é a conjunção da alma do papai e da mamãe. Quando a gente mergulha nessa alma familiar, é como se fosse você ser um ator de cinema e você entrar no filme já em andamento. O filme já começou, o filme já está sendo produzido, já está na metade da produção do filme e chegou tua vez de entrar nesse filme para seguir o teu papel. Então, quando você mergulha nessa alma familiar, essa alma já vem em movimento de gerações, de muitas gerações, de muitas eras, de muitos personagens ancestrais. E quando você mergulha nessa alma familiar, você entra em contato com todos aqueles que pertencem a essa alma, ou vivos ou mortos, da geração atual ou de muitas outras gerações. E aqui você cria um vínculo com essas pessoas. E muitas vezes, essa alma familiar, essa grande alma, ela, ela está num contínuo movimento de compensação. Existem três leis que sustentam um sistema. A primeira lei é a lei de ordem, de hierarquia.
todo sistema ele precisa ter uma ordem, né? Pai e mãe vêm antes de filhos, né? Numa empresa, existe o líder, existe o outro que veio depois, o outro que veio depois. Os filhos, existe o filho mais velho, o filho mais novo, mais novo, mais novo, mais novo. Existe uma hierarquia, né? E se essa hierarquia não é respeitada, a ordem é cobrada, quebrada. Quando um filho entra no lugar do pai, ele está quebrando a ordem, ele está saindo do lugar dele para entrar no lugar que não é dele, é do pai. Toda família em que entra em desordem, só conflito, só confusão. Então, a primeira lei de qualquer sistema, sistema familiar, empresarial e também essa alma sistêmica, ela está sempre buscando compensação das violações sistêmicas das leis sistêmicas. A segunda lei é de pertencimento, ou seja, ninguém tem o direito de ser excluído, por pior que seja. Ele tem que pertencer ao sistema. Ele que fique com as consequências dos atos dele, mas ele pertence ao sistema. Então, qualquer exclusão que acontece no sistema, alguém é tomado a serviço dessa compensação, dessa exclusão. E aí se cria um vínculo, se cria uma identificação, que você passa a viver pelo excluído. Enquanto você não fizer um trabalho sistêmico para identificar esses pontos, você não consegue viver a sua própria vida, se libertar. E a terceira é troca. Sempre que há um desequilíbrio de troca, exige compensação. Então, quando você entra no teu sistema, você é tomado a serviço, de alguma maneira, para compensar alguém que foi excluído, uma troca desequilibrada ou uma ordem quebrada. Você vai representar essa violação. E a partir daí, você começa a viver uma vida que não é sua. Você começa a também repetir um padrão do próprio sistema familiar. Então, eu estou explicando isso porque tem gente aqui que pode não estar entendendo muito isso. É meio complexo isso, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito, tá? Então, ó, lealdades invisíveis pode ser repetir falência de pais ou avós. Você pode estar compensando, né, questões de falência de pais ou avós. Lealdade invisível é não desejar ganhar mais do que os pais. Então você fica naquela zona de sobrevivência sempre. Perder dinheiro como forma de pertencimento para não deixar de pertencer. Então você ganhou dinheiro, você perde dinheiro para manter a lealdade, para manter o pertencimento e sabotar o sucesso para não separar da família. A força do pertencimento é tão grande, tão grande, tão grande que se você não tiver um nível de consciência para identificar e perceber isso, você fica preso naquilo. Você não consegue sair daquilo. Então, crescer pode significar se separar emocionalmente do sistema, né? Você pode falar para os seus pais, "Ô pai, mamãe, eu já tomei o suficiente de vocês, eu agora vou seguir minha vida com a força que vocês me deram, mas eu vou fazer diferente." E isso precisa ter força para fazer, porque a mãe é a energia feminina, ela quer proteger. Pai é a energia masculina, é aquele que manda para o mundo, manda para o mundo. Hoje a gente percebe que há um desequilíbrio entre a energia feminina e masculina. Por quê?
Porque muitos filhos homens são criados pela mãe, em virtude de separações, e ele não tem um modelo masculino para servir de referência. Ele não tem aquele pai que mandou para o mundo. E a mãe, ela é protetora. Então, o filho fica muito preso no campo da mãe e não vai para o mundo. Isso está acontecendo muito hoje. Os homens estão mais. A energia feminina está mais presente nos homens. Não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com energia. Os homens de antigamente, eles tinham uma energia muito mais forte. Os pais exigiam muito mais, principalmente os meninos, né? Eu já sou antigão, né? Então eu sei como eu fui criado, né? Fui criado na coisa dura ali, né? E com 10 anos, meu pai me pegou e falou: Você vai trabalhar, cara, você não vai ficar é, aqui vadiando na rua, não. Então o pai mandava para o mundo, o pai fazia você ir para o mundo com a força dele. Isso me enfraqueceu? Muito pelo contrário. Eu cresci mais rápido, amadureci mais rápido, e a força que eu tenho eu devo a ele, porque ele, sempre que eu olhava para trás, ele estava lá. Vai, vai, vai. Não volta. Vai, cresça, construa o teu futuro. Então, o inconsciente sistêmico prefere o pertencimento à prosperidade, se precisar escolher. Então, nós temos que ter consciência desse conhecimento. Essas aulas é para trazer essa reflexão, porque o sistema sempre quer segurar. Por exemplo, numa empresa, um funcionário que é muito bom, a empresa nunca quer perder essa pessoa, mesmo que ele precise sair para crescer. A empresa nunca quer abrir mão dele, porque ele é útil ao sistema. O sistema ele segura, ele não deixa sair. Então tem todo um processo para se fazer isso, todo um ritual de despedida, que aí se entende que aquilo que veio antes continua naquilo que vem depois. Então o dinheiro responde ao adulto. Por que o adulto? O adulto ele assume as consequências dos seus atos. Ele assume a responsabilidade pela própria vida. Ele toma decisões, ele faz escolha, ele sabe cobrar, ele aceita limites, ele sustenta consequências, ele reconhece o valor do próprio trabalho. Muitas pessoas têm dificuldade de cobrar, têm dificuldade de cobrar. É a criança nelas que quer reconhecimento, que troca dinheiro por reconhecimento. Então não consegue cobrar o valor justo pelo trabalho delas. Por quê? Porque ela quer reconhecimento, ela não quer simplesmente ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Ah, se eu cobrar muito, ela vai embora. Ah, se eu cobrar muito, o que que pode acontecer? Então, é a criança nossa que quer se alimentar do cliente para ser reconhecido, quando o reconhecimento nunca é no campo profissional, é na base familiar. E quando eu entendo isso, eu vou para uma postura adulta. Eu acolho a minha criança, eu cuido dela, eu faço com que ela siga comigo. E aí eu vou para uma postura adulta, porque o dinheiro responde ao adulto, que assume consequências. Bom, eu vou fazer agora um exercício com vocês e eu gostaria de que vocês fechassem os olhos, se conectassem consigo mesmo. Deixa eu guiar vocês, eu guio você.
Pode deixar que eu guio. É um exercício para vocês terem a percepção de vocês em relação ao dinheiro. De tudo que nós falamos aqui, né? Das dificuldades que podem impedir do dinheiro ficar com a gente, né? Então, a pergunta é, que eu vou fazer para vocês. Se o dinheiro pudesse permanecer, o que teria que mudar na sua vida? Olha só, é uma sustentação. Se o dinheiro pudesse permanecer comigo, o que teria que mudar na minha vida? Vocês vão responder para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Se o dinheiro pudesse permanecer na minha vida, o que teria que mudar na minha vida para que eu sustentasse esse dinheiro, essa prosperidade? O que teria que mudar? Se o dinheiro pudesse permanecer, o que teria que mudar na minha vida? Se tiver ok, a gente vai finalizando aqui. Mas eu tenho tempo. Ok? Ok? Então tá, continuando, né? O que eu teria que mudar na minha vida? Então, eu vou responder. Nem tudo pode ser levado para o próximo nível sem movimentos mais profundos. Eles precisam de tempo, contorno,
para que a gente consiga chegar naqueles pontos cegos, naquelas lealdades, naqueles bloqueios e mudar a chave. Assim como eu tive que buscar ajuda, buscar um mentor, me constelar, ter meu mestre, todos nós, e continua ainda, um trabalho comigo mesmo e com a ajuda, às vezes, de pessoas nesse trabalho sistêmico contínuo. Porque sozinho você não consegue mergulhar com profundidade naquelas questões essenciais que vão te liberar, que vão te libertar, né? Eu fui um que tentou salvar os pais ou o sistema há muito tempo, por ter sido um filho mais velho, por ter tido problemas sérios na família, né? Por muito tempo, eu ocupei um lugar que não era meu, né? E isso é como se eu me colocasse acima ou abaixo da minha própria vida. E com certeza, esse período em que eu estive nesse lugar, eu servi o meu sistema. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto e percebo hoje que eu impedi também que as pessoas crescessem, que as pessoas aprendessem a lidar com os seus conflitos e com as suas questões. Eu criei desordem. E na desordem o dinheiro se afasta. Eu percebi isso muito cedo e tomei providência. E saí desse lugar, mesmo não tendo conhecimento do sistema, eu fui para o meu lugar de filho. Porque se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui com vocês hoje. Essa é a verdade. Porque eu tinha situações muito difíceis na minha família e como filho mais velho eu era demandado assim violentamente. Então eu acabei tendo que cuidar de duas famílias, a minha e a dos meus pais. E ainda bem que eu tinha um conhecimento de psicologia, um conhecimento que me permitiu ir para um lugar e me afastar e deixar que as pessoas aprendessem a resolver suas próprias questões. Então, Helen observa, né? Observava quem tenta salvar os pais ou o sistema, quem ocupa lugar que não é seu, quem se coloca acima ou abaixo da própria vida, cria desordem e o dinheiro se afasta. O dinheiro ele é muito sensível. Tudo isso, gente, do ponto de vista sistêmico. Vocês vão ver gente que ganha muito dinheiro, mas o dinheiro não fica se tiver desordem na vida dessa pessoa. O que que ela começa a fazer para manter o dinheiro? Falcatrua, corrupção. Ela vai se emaranhando cada vez mais para manter esse dinheiro. Agora eu te pergunto, e a vida de uma pessoa dessa? Sustenta até um certo ponto. Dinheiro pode servir tanto para o bem como para o mal. Depende de quem usa. Para o bem, ele vai servir a vida. Para o mal, ele vai destruir a vida. A escolha é sua. E se ele for utilizado por você para destruir a vida, ele vai destruir a sua própria vida. Uma hora ele vai cobrar o preço, porque tudo na vida tem preço. Encerramento, né? O dinheiro permanece quando o lugar interno nosso amadurece.
que é amadurecer? É fazer essa jornada profunda, sistêmica, terapêutica, para encontrar o seu lugar, para curar sua criança, para se reconectar com seus pais, para ir numa postura adulta. Porque prosperar não é sorte, é consequência de ocupar o lugar certo. Prosperar não é sorte, é consequência de ocupar o lugar certo, de tomar a força dos pais, de olhar para a vida e ter a coragem de avançar. Aqui eu vou deixar uma afirmação para vocês, que é do Bert também, né, que ele ensina, e que vocês podem repetir agora comigo e depois anotar para vocês. Essa é uma dinâmica sistêmica, né, através da afirmação. Querido dinheiro, Dinheiro, você vem da vida. sim, Eu tomo a vida por inteiro, como veio através de meus pais, Deus, e permito que você flua livremente que em minha você vida. Querido dinheiro, você vem da vida, eu tomo a vida por inteiro, como veio inteiro, através dos meus pais. ver E através dos meus pais. permito que você flua Permito livremente que em você minha vida. atua livremente em O minha dinheiro, vida. ele quer ser cuidado, ele quer ser amorizado, ele quer ser respeitado e ele quer ter um propósito nobre, ok? Porque o dinheiro serve à vida. Aqui algumas, em gratidão ao nosso mestre, né? Algumas pérolas dele, né? O dinheiro segue a vida, aquilo que ele nos ensinou, né? A vida vem dos pais, o fluxo depende de ordem, o pertencimento é mais forte que o sucesso, por isso que a gente se prende a ele. As prosperidades sem culpa exigem maturidade, ou seja, avançar para fora do teu sistema exige postura adulta. Você vai sentir uma culpa interna, mas essa culpa é que vai te motivar e te dar força para avançar. Mas é uma culpa do bem, não é uma culpa do mal. E o dinheiro responde à clareza, ao propósito, aquilo para a qual você vai destinar ele, né? Então aqui são as pérolas, a base de tudo que o Bert ensina sobre dinheiro. Segue a vida vem dos pais, o fluxo depende de ordem, o pertencimento é mais forte que o sucesso, a prosperidade sem culpa exige maturidade e o dinheiro responde à clareza. E aqui eu vou concluir, e como a aula vai ser gravada e outras pessoas vão assistir, eu quero pedir um pouco mais de tempo para dizer que eu estou abrindo agora oficialmente a minha mentoria em grupo. Continuo com a minha mentoria individual, né? Mas também a mentoria em grupo, que é a turma 3, né, da minha mentoria em grupo, mentoria sistêmica, estratégica, que é uma mentoria terapeuta profissional para terapeutas, profissionais, empreendedores e empresários. É um modelo que integra terapia sistêmica e mentoria estratégica. A nossa, por que que é uma mentoria integral? Porque eu olho para o indivíduo, curar o indivíduo potencializa o profissional e libera padrões disfuncionais nas relações. Então a gente não consegue começar a trabalhar só o profissional. A gente tem que olhar que antes do profissional tem o indivíduo. E tudo isso que nós conversamos nessa nossa
nessa nossa aula tem a ver com o indivíduo. Então, nos módulos nas aulas, né, nós vamos trabalhar ordem e alinhamento, postura adulta e o lugar certo, clareza de posicionamento e propósito, modelos de prospecção, modelos de negócio e identidade. Nós vamos ter um módulo especial de dinheiro, lugar e prosperidade com constelações financeiras. É um módulo novo, um módulo especial. Aqui eu não fiz nada de constelação, né? Mas é um módulo muito profundo e que a gente vai fazer constelações muito profundas financeiras, tá? Como funciona? São aulas semanais via Zoom, todas as terças-feiras, nesse horário agora, às 20 horas até às 22. Normalmente vai das 20 às 21h30. E o tempo de duração é de 4 meses. Pouco menos, até 4 meses. As aulas são gravadas, todas as aulas serão gravadas e estarão disponíveis no YouTube e na plataforma. Uma vez por mês, os alunos vão poder ter um atendimento individual mensal comigo para ajuste fino. Ou às vezes a gente vai fazendo um sábado, constelações. Então, existe as aulas semanais comigo, que serão gravadas, ficarão disponíveis para quem não conseguiu assistir a aula ao vivo. E uma vez por mês, seguindo a cartilha lá, seguindo as tarefas, seguindo o modelo da mentoria, os módulos, nós vamos conversar com esse aluno, ver as dúvidas dele, ver se ele está avançando, por que ele não está avançando, certo? Para que é, é, ele possa realmente chegar no resultado final da mentoria, ou seja, ter saído de um lugar, né, e avançar para o lugar que ele deseja. Então, quem tem interesse deve fazer um contato comigo no privado através do WhatsApp, que é o 991953588. Primeira coisa que eu vou fazer é um diagnóstico para conhecer quais são as principais questões, expectativas e o que espera alcançar com a mentoria. E a partir daí, as informações gerais sobre a mentoria, datas e período das aulas, perguntas, dúvidas, valor do investimento, formas de pagamento e a negociação e o fechamento, tá? Esses são os passos para ingressar. Então aqui fica esse convite, né? Esse trabalho. Essas aulas que eu fiz são aulas de aquecimento, vamos dizer assim. Esse trabalho não é rápido e não é superficial, ele é profundo. Por isso, eu tenho a necessidade de fazer uma mentoria. Eu tenho a necessidade de fazer um processo profundo. E quem é o meu aluno, né? Quem é as pessoas que me buscam? São os terapeutas, são os profissionais, são empreendedores, empresários, que já têm muito conhecimento. Todos eles têm muito conhecimento. Todo cliente meu é preparado, tem conhecimento, mas continuam ainda com aqueles pontos cegos, ainda continuam tendo que se esforçar muito, porque não pararam ainda no sentido sistêmico para olhar para isso. Muitos não pararam. Muitos trabalharam uma vida inteira, estudaram uma vida inteira, tem PhD, tem, tem todas as formações possíveis e continuam naquele vai e vem. Então, o meu cliente é o terapeuta experiente, é o psicólogo, é o empresário. Por exemplo, o empresário, o líder empresarial, ele tem muita dificuldade com ele próprio.
Porque geralmente esse líder empresarial ele está casado com a empresa. Ele não consegue delegar, ele não consegue crescer, porque ele não consegue delegar, ele não consegue formar equipe, porque ele não sabe liderar da forma que hoje se exige de um líder. Ele não consegue ir para o estratégico, fica só no operacional. Isso não quer dizer que ele não vai deixar, que ele vai deixar o operacional, sempre vai estar no operacional. Mas ele precisa ir para um outro lugar para pensar a empresa dele. E como ele está casado com a empresa, se ele olha a família dele está desestruturada, gente. Ele não está presente na família dele. Esse líder empresarial ele não está presente na família dele. Ele não está presente, está dando qualidade de presença para os filhos, para a esposa. E quando eu pergunto para esse cara como é que está o relacionamento de casal dele, ele só não chora porque, sabe, ele perdeu já a conexão. Eu preciso devolver para ele essa conexão. A vida pessoal dele não tem qualidade de vida. Então, não dá para trabalhar só um profissional, só um empresário. Eu sou obrigado a trabalhar o indivíduo primeiramente. Por isso que a minha mentoria, ela é única, ela é profunda, ela não tem igual. Por isso que eu só vou fechar o grupo, pessoal, com 12 pessoas só. Porque eu tenho que me dedicar para essas 12 pessoas. Eu tenho que tirar elas da onde elas estão e levar para onde elas precisam estar. 12 pessoas. Ah, Pisão, mas só doze pessoas. E eu vou me dedicar a elas. Nós vamos estar toda semana juntos. Eu vou compartilhar com elas o meu método único de trabalho e vai ser tanto de mentoria como tanto de terapia. Por isso, aqui o meu diferencial. Então, fica aí o convite para quem está me assistindo aí, vai assistir no YouTube, pessoal do grupo que vai assistir a aula, que não está presente, eu vou fazer esse convite também. Depois eu vou entrar em contato individual com cada um do grupo, né? Se vocês tiverem alguém que precisa desse aprofundamento, né? A partir de amanhã, tá? Eu estou abrindo as vagas e vou conversar com cada um. Cada um vai me entrar em contato, eu vou conversar, vou fazer um diagnóstico e vou ver se a pessoa está pronta também para fazer uma mentoria em grupo. Ou muitas vezes ela precisa de uma mentoria individual, ela prefere uma mentoria individual comigo. Isso é normal acontecer. Então, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições para mentoria de grupo. Eu devo começar depois do carnaval, a primeira aula, então eu quero fechar o grupo antes. Como são poucas pessoas, acredito que a gente vai conseguir fechar rápido esse grupo, né? Se realmente as pessoas querem crescer, se querem aprofundar. E eu sei que todos que passam por mim já passaram por várias terapias, por vários processos, já constelaram, já fizeram um monte de coisa, mas chegam em mim e aí nós vamos para o nível mais profundo. Eu estou muito feliz com o meu trabalho, porque a, a Marlene me acompanha, a Isabel acompanha o meu trabalho, né? Eles são verdadeiros pilares do meu trabalho aí. E eles sabem que esse trabalho é muito profundo e cada vez mais está sendo cada vez mais profundo, né? Eu fico muito feliz porque eu estou a serviço de algo maior, não estou a serviço de nada além daquilo que está acima de mim e é aquilo que me conduz. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Um beijo no coração de cada um. Seu José, foi um prazer ter você comigo aqui. Continue me seguindo. Se Sim, quiser, está aqui o convite para a mentoria.
pode ligar para mim, a gente marca um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Conhecer suas necessidades, conhecer como é a sua vida, para mim também saber de cada um e direcionar a mentoria para esse grupo, porque cada grupo é um grupo, entende? É isso. Tchau, tchau, gente. Vamos descansar. Hoje foi um dia longo. Vamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigada, Boa professor. noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Gratidão.